E aí, pessoal, tudo bom? A gente pode falar agora de acidez e basicidade na química orgânica. Guga, tu pode fazer um resumozinho? Posso. Veja, quem são os ácidos da química orgânica? Ácido carboxílico, fenol, água, álcool e alcino verdadeiro. O ácido é o maior, né? Então vem o ácido, depois vem o fenol, depois vem água, depois vem álcool, exatamente, e depois alcino verdadeiro. E nas bases orgânicas? Só quem é base orgânica é a amina. Amina. E dentre as aminas, a amina secundária é a mais forte, depois a primária e por último a terciária. Pessoal, elemento eletronegativo, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, os elementos que têm tendência de ganhar elétron, a gente diz que eles têm efeito indutivo negativo. Quem ganha elétron fica negativo. Então, elementos eletronegativos que têm efeito indutivo negativo aumentam a acidez, porque estimulam a ionização. Então, quando eu tenho elemento que aumenta a acidez, eu tenho elemento que baixa a basicidade. É sempre essa relação. Quando eu aumento a cadeia, carbono tem efeito indutivo positivo. Ele empurra elétron, empurra elétron, empurra elétron. Então, quando eu aumento a cadeia, eu diminuo a acidez. Logo, eu aumento a basicidade. Então, vamos ver aqui como é que isso vem na provinha do Enem, para a gente se deliciar. Vem, vem, vem fazer parte desse cordão. Recife tem um lugar para você dentro do coração. Olha aí, vê bem, pessoal. Olha que bonitinho, hein? Ele diz aí, analisando a tabela a seguir com valores das constantes de basicidade KB a 25 graus para diversas bases, podemos afirmar que Guga diz, o que é KB? Ah, boa pergunta. Vem para o quadro aqui que eu vou te mostrar. Olha, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, HX. Isso é um ácido, segundo o conceito de Arrhenius, tá? Em solução aquosa, ele vai ionizar, dando H+, X-, ou esse H+, reage com a própria água, forma H3O+, que é o íon hidrônio, tá? Então, quem é a constante de equilíbrio para esse ácido? Tu vem para cá, a constante de equilíbrio vai ser H+ vezes X menos dividido por HX. Aqui, ó, é o chamado Ka. Então, pessoal, quando eu aumento H+, eu aumento quem? Ka. Ka é a minha constante de acidez. Quanto maior a constante de acidez, maior o quê? A concentração de H+, certo? E com isso, maior a força do ácido, certo? E para base, vê, pessoal, se ácido começa por H, base termina em OH, segundo o conceito de Bronsted de Arrhenius, segundo o conceito de Arrhenius, tá? Mas serve para KB e Ka, serve para qualquer ácido e para qualquer base. Eu estou fazendo assim para clarear mais, para ficar com mais uma visão mais clara. Então aqui, ó, quem é que dá a força da base? É o OH. Então, quando eu tiver uma constante para base, quem é a constante para base, pessoal? É NH4+, certo? Vezes OH menos, certo? Tudo isso dividido por NH4, OH. E aí, como eu estou falando de uma base, isso aqui é KB. Então, raciocine comigo. Quando eu aumento OH, eu aumento KB. Então, KB indica a força da base. Quanto maior KB, maior a concentração dos íons hidroxila, OH-, e maior a força da base. Então, pessoal, quando numa questão ele chega e pergunta para você qual é a base mais forte e ele te dá como dica o Ka ou o Kb, aí fica direto. Ó. Olha o Kb, quem é o maior Kb? 10 a menos 5, 10 a menos 7, 10 a menos 9, 10 a menos 10. O maior é o 10 a menos 4. Se o maior é o 10 a menos 4, essa é a base mais forte. Então, a dimetilamina é a base mais forte. Então, quanto maior o Kb, maior a força de uma base. Então, pessoal, essa é a pegada inicial que a gente precisa entender da questão. A força ácida
é pela quantidade de H+, que ioniza a força básica, a quantidade de OH- que ioniza no ácido de Arrhenius. Guga, o que danado é ácido de Arrhenius? Olha, existem 3 conceitos básicos de acidez e basicidade. Vem para o quadro para eu te mostrar. Meu Recife encontrou o seu dia, encontrou pelos... Olha, vê bem. Pessoal, o conceito de ácido, ele pode estar ligado primeiro a Arrhenius. O que é um ácido segundo Arrhenius? Um ácido segundo Arrhenius é toda aquela espécie que começa por H, exceto água, tá? Então, ó, HX, por exemplo, em solução aquosa, diluído na água, né, dissolvendo na água, ele ioniza, dando H+, aquoso, mais X menos aquoso. Lembre-se que esse H+, ele é tão reativo que ele é capaz de reagir com a própria água e produz o H3O+, que é o chamado que? Íon hidrônio ou hidroxônio, tá? Então aqui você tem o que? Você tem o íon H+ no ácido. Para base, o que é uma base segundo Arrhenius? Segundo Arrhenius, a base é tudo que termina em OH. Em solução aquosa, o que é que vai acontecer? Se o ácido é qualificado pelo H+, a base é pelo quê, pessoal? Pelo OH-. Exatamente. Então, eu posso lhe garantir que quanto maior a quantidade de OH-, a hidroxila, quanto mais dissociou, maior é a força básica. Então, a força básica é dada pelo OH-. E a força ácida, segundo Arrhenius, é o quê? Dado pela quantidade de H+ ionizado, que é o grau de ionização, né? Então, quanto mais ioniza, mais a força ácida cresce. Isso é o conceito de Arrhenius. Mas olha, pessoal, a gente tem outros conceitos que a gente precisa saber. O outro conceito que a gente precisa saber é o conceito de Bronsted e Lowry. Exatamente. Olha, Arrhenius, todo ácido de Arrhenius tem que estar em solução aquosa. Isso aí é um fato. Então, para ácido que não tivesse em solução aquosa ia ficar difícil, né? Bronsted e Lowry trouxe um novo conceito, um conceito um pouco mais moderno. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui, ó, NH3 na água, deu quem? Dá NH4 mais o íon amônio, né? Mais OH- o íon hidroxila. Então, veja, aqui agora a gente vai ter uma noção. H3O+, né? Não era para o ácido de Arrhenius? É. Aqui já é outro papo. Aqui a gente vai ver. NH3 se transformou em quem? Se transformou em NH4. Lógico, né? NH3 não vai se transformar em OH. Então, ao se transformar em NH4, você poderia me dizer o quê? Olha como eu fico feliz quando acontece isso. Dá uma alegria, né? Mas eu não vou desgravar, não vou desistir da aula, não. Vem-se embora. Aí, ó, NH3 vai virar quem? Vai virar NH4. Durante essa virada, ganhou ou perdeu hidrogênio? Ganhou. Então, eu posso dizer, entre aspas, que ganhou o próton, né? Ganhou H+. Não ganhou H+? Ganhou. Então, se ganhou H+, pelo conceito de Bronsted e Lowry, essa espécie é uma base de Bronsted e Lowry. Então, base é quem na reação ganha H+. E o pá da base eu chamo, sabe de quê? Ácido conjugado. Guga, por que conjugado? É porque está no produto. Se está no produto, eu conjuguei. Está no conjugado, produto. Agora vem para cá. E a água, Guga? Vê, a água H2O virou quem aqui? Virou OH. Então, durante essa virada, o que é que aconteceu? Ganhou ou perdeu o H+? H2O virou OH. Então, aqui, ó, entre aspas, perdeu o próton, né? H+ é um próton.
Então, se perdeu H+, é uma espécie química denominada agora, sabe de quê? Ácido. E o par do ácido, que é o OH, a gente chama, sabe de quê? Base conjugada. Então, pessoal, numa reação química, eu preciso agora saber quem é o ácido e quem é a base conjugada. Então, para Bronsted e Lowry, ácido é aquela espécie que o quê? Que doa, entre aspas, né? H+. E a base, para Bronsted e Lowry, é a espécie que recebe H+. Não é legal? É bem interessante, né? Então, numa reação química, eu vejo quem ganhou e vejo quem perdeu. Esse é um conceito mais modernozinho do que o de Arrhenius. E agora, o terceiro conceito, que é o conceito de Lewis, Gilbert Lewis. Sabia que Lewis não ganhou o prêmio Nobel, pessoal? Absurdo, né? Mas vamos lá. Lewis diz assim, olha, para ele, eu consigo olhar para uma espécie química e dizer se é um ácido ou se é uma base. Olha para cá. Botei água aqui, botei amônia, tá certo? Botei sulfeto, legal? Aí vou botar aqui, ó, H2BE, BeH2, né? Vou botar aqui AlCl3, certo? E vou botar aqui, por exemplo, cobre mais 2. Vê bem, pessoal, qual é a família do oxigênio? Me diga aí, vá. A família do oxigênio é a família 6A. Então, ele tem 6 elétrons na última camada. Olha. Qual é a família do nitrogênio? 5A. Então, ele tem 5 elétrons na última camada. O que é que eu quero que você entenda? Todo esse povo que eu escrevi aqui tem um detalhe. Estão sobrando, entre aspas, né, pares de elétrons livre. Se eu tenho par de elétron livre, eu posso emprestar, não posso? Posso. Então, se eu tenho um elétron, eu quero próton. E próton está onde? Está no núcleo. Então, aqui, olha, esse pessoal é capaz de doar par de elétron. Ou seja, eles têm elétron livre. Ele é capaz de doar. Ele vai doar, sei não. Não é necessariamente, não necessariamente. Aqui também, ó, tem 2 elétrons a mais, ó. Então, todo mundo que é capaz de doar par de elétron é chamado de nucleófilo, ou seja, está afim de próton e próton está no núcleo. Todo mundo que é nucleófilo é o que a gente conhece com o nome de base de Lewis. Tá vendo? Então, a gente tem aqui, pessoal, vários conceitos para ácido e para base. Guga, e o resto lá do outro lado? Tu não vai mostrar, não? Vou, calma. Vê bem, pessoal. Aqui agora, ó. Berílio é que família? 2A. Fez 2 ligações, ficou com quantos elétrons? Ficou com 4. O objetivo era ter 8. Então, ele está afim de ganhar elétron. Ele poderia ganhar. Ele vai ganhar? Não, mas ele tem capacidade. Alumínio é 3A. Fez 3 ligações, ficou com 6. Poderia receber. Para 8, poderia receber um par. E cobre mais 2 poderia receber elétron para ficar com o átomo neutro. Então, esse pessoal, todo mundo aqui é capaz de quê? De receber, olha a diferença, receber o quê? Par de elétron. Ele vai receber, Guga? Não necessariamente. Eu estou dizendo que ele tem o quê? Capacidade de receber par de elétron. Então, eles estão afim de elétron. Ele é o quê? Ele é eletrófilo. Então, se ele é eletrófilo, pelo conceito de Lewis, ele é um ácido segundo Lewis. Então, segundo Lewis, ácido é a espécie capaz de receber par de elétron. Pessoal, esse slide é perfeito. Ele vai lhe ajudar profundamente. Veja, esse slide é tão legal que eu vou sair e vou deixar só ele. Espera aí.
Concorda que esse slide, ó, ajuda muito? Então, agora, vamos ver a acidez e a basicidade na química orgânica. Vem comigo, vem. Vem fazer parte desse cordão. Olha bem, pessoal. Aqui agora, ó, a gente vai direto para a questão de acidez. Ó. Ácido segundo Arrhenius começa por H, base termina em OH, como a gente viu, né? Então, base termina em OH, ácido termina começando por H. Quanto mais forte for o ácido, o que é que acontece? Maior quantidade de H+, mas ele ionizou. Quanto mais forte for a base, maior a quantidade de OH- que ela dissociou. Então, olha, para broncho de Lowry, a gente aprendeu o quê? Ácido é a espécie que, durante o processo, perde HO. HCl virou Cl-. Então, ele é um ácido. E a água aqui, nesse caso, ó, H2O virou H3O. Ganhou. Então, a água agora é uma base. Para todo ácido, eu tenho um par que é uma base conjugada. Para toda base, eu tenho um par que é um ácido conjugado. Se o ácido for forte, a base conjugada é fraca. Se a base for forte, o ácido conjugado é fraco. E assim vai. Esse conceito, a gente completa ele com quem? Com o conceito de Lewis. Qual é o conceito de Lewis? Ácido é a espécie capaz de quê, pessoal? Receber par de elétron. E base é a espécie o quê? Capaz de doar par de elétrons. Sabendo esses três conceitos, a gente pode relacionar com a química orgânica. Então, por exemplo, na química orgânica, a gente já aprendeu, quanto maior o Ka, o que é Ka? Constante de acidez. Quanto maior a constante de acidez, maior a quantidade de H+, ou H3O+. H3O+, resulta da reação entre H+, e a água. E aí, ó, quanto maior o Ka, maior a acidez, maior o grau de ionização. Guga, e por que quanto maior o Ka, menor o pKa? Porque pKa é o logaritmo de 1 sobre Ka, ou menos log de Ka. É um artifício matemático. Então, se eu aumento o Ka, eu diminuo o pKa, certo? Então, quanto maior a força do ácido, maior o Ka, menor o pKa. Guga, quem são os ácidos da química orgânica? Primeiro ácido carboxílico, depois fenol, depois água, isso mesmo, depois álcool e depois alcino verdadeiro. Guga, o que é alcino verdadeiro? Alcino verdadeiro é aquele que tem um hidrogênio ligado ao carbono da tripla, tá? Então, o maior de todos é o ácido carboxílico e o menor é o alcino verdadeiro. Elementos eletronegativos. Fui ontem no clube, briguei, saí correndo para o hospital, não é isso? Esses elementos têm tendência de ganhar elétron. A gente chama eles de efeito indutivo negativo. Toda vez que eu tiver um elemento com um efeito indutivo negativo, eu já sei que ele aumenta a acidez. Então, pessoal, eu tenho o ácido acético e o ácido cloroacético. Quem é mais forte? O cloroacético, ó, porque ele tem, ó, um elemento eletronegativo, que é o cloro. Olha para aí, ó, o ácido acético, a força dele é de 10 a menos 5. O cloroacético é 10 a menos 3, ou seja, 100 vezes maior aproximadamente, né? Então, o elemento eletronegativo, ele puxa o elétron, liberando o hidrogênio. Se ele libera o hidrogênio ioniza. Então, o elemento eletronegativo facilita a ionização. Quanto mais ioniza, mais forte é o ácido. Lembrando, força do ácido é dado por Ka. Algumas provas vai vir um tal de pKa, não é isso? O que é pKa? Menos log de Ka. Então, se eu aumento o Ka, eu diminuo o pKa. Não esquece isso não, tá bom? Então, olha, pessoal, quanto maior for o quê? O pKa, mais fraco é o ácido. Quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Não esquece esse detalhe que é importantíssimo. Então, vê, ó, a gente tem aqui várias substâncias. Fenol com hidróxido de sódio, dando fenolato de sódio e água. Fenol tem caráter ácido, é fraco? É. Mas aí eu posso diferenciar fenol de álcool. Por quê? O fenol, ele tem um caráter ácido fraco, mas ele reage com uma base forte. O álcool não. Então eu boto para reagir quem? Se eu botar um álcool com uma base, não vai reagir. O fenol com a base vai reagir. Isso quer dizer o quê? Que o fenol tem um caráter básico maior do que a do álcool. Legal? Então, olha,
Elemento eletronegativo aumenta a acidez. Aí tu vai dizer, Guga, todo mundo aqui tem um elemento eletronegativo. Quem é o mais forte? O mais forte é aquele que o elemento eletronegativo está mais próximo da carboxila, porque o objetivo dele é trazer o elétron e liberar o hidrogênio. Então, quanto mais perto da carboxila ele tiver, maior o efeito indutivo. Ele induz, ele puxa o elétron, ele tem tendência de ganhar o elétron. Então, o mais forte é o que o cloro, por exemplo, no caso, está mais perto da carboxila. Quando eu vou distanciando, vai diminuindo a atração. Guga, e aqui, ó, hidrogênio, cloro e flúor, quem é o mais forte? É o flúor, tanto é que ele tem o menor pKa, tá vendo? Ele tem um menor pKa, logo ele tem um maior Ka. Por quê? Porque o flúor é o elemento mais eletronegativo. Então, quanto maior for o quê? O elemento eletronegativo, quanto mais forte, com cobre, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo e iodo. Quanto mais eletronegativo ele for, mais ele atrai o elétron, mais ele libera o hidrogênio. Então, o elemento eletronegativo aumenta a acidez. E eletropositivo? Se eletronegativo é menos efeito indutivo negativo, menos IS, o cara que quer dar, o cara que está dando o elétron, ele está ficando o quê? Positivo. Então ele tem efeito indutivo positivo. Efeito indutivo positivo. Mais IS. IS, efeito indutivo, tá? Então, pessoal, se elemento com eletronegativo aumenta a acidez, elemento com eletropositivo faz o quê? Diminui a acidez. Então, quando eu aumento a cadeia carbônica, maior cadeia, maior efeito indutivo positivo, porque carbono quer se livrar dos elétrons dele. Então, quanto maior a cadeia, maior vai ser o quê? O efeito indutivo positivo, e com isso diminui a acidez, porque a acidez aumenta com o elemento eletronegativo. Se eu boto elemento eletropositivo, eu diminuo a minha acidez, certo? E Guga, e ressonância? Ah, boa lembrança. Ressonância é a deslocalização do elétron da dupla do ocorre na deslocalização dos elétrons do bem para as bases. Nas bases, isso vai ser importante. Pessoal, se o ácido é o ácido carboxílico, fenol, água, álcool e alcino, nas bases, somente as aminas são as bases. E são bases de broncho de Lowry ou de Lewis, né? Porque não tem OH. Aí eu lhe pergunto, as aminas, qual é a ordem, Guga? A ordem é secundária, primária, terciária. Guga, não sei, não entendi por que não. Vem cá, vou te mostrar. Vem cá, deixa eu botar o quadro aqui para você se deliciar com isso aqui. Olha, pessoal, lembra da amina, olha aqui, ó, NH2, né? Assim, ó, amina, nitrogênio é família 5A, sobra um par de elétron, isso é uma base de Lewis, então é uma base. Veja, se eu tenho aqui, ó, lembra que eu acabei de falar que a cadeia carbônica diminui a acidez? Lembra, né? Por que, Guga? Porque ela empurra elétron, tem efeito indutivo positivo. Tudo que empurra elétron diminui a acidez, mas aumenta a basicidade. Então, isso aqui é uma amina secundária. Ela tem uma força básica grande. Por quê? Porque os elétrons vêm dos dois lados. Aí depois, pessoal, vem a amina primária. A amina primária. Que vai também ter o quê? O elétron empurrando somente de um único lado, né? Aí tu diz, Guga, tu tá explicando errado. Aí o porquê? E a amina terciária, por que ela não é a maior de todas? Porque, vê, Guga, na amina terciária, tu vai ter aqui o nitrogênio, tu vai ter empurrando de um lado, empurrando do outro, empurrando do outro. Então, é para ser muito mais forte, porque quem recebe elétron diminui a acidez, mas aumenta a basicidade, né? Esse é o raciocínio perfeito, só que tem um problema. Isso aqui, ó,
dá um engarrafamento químico. A gente chama isso, sabe de quê? Engarrafamento químico ou impedimento histérico. Oxê, por que, Google? Que danado é isso? É assim, ó. O nitrogênio é bem pequenininho, tá ali no meio. Aí, pessoal, quando a amina é terciária, olha o que é que acontece. Aqui tem um radical. Aqui tem outro radical CH3. Tá entendendo qual é o problema? Tá entendendo qual é o drama? É exatamente isso que você está vendo. E aqui tem outro radical CH3. Aí, olha onde o nitrogênio tá. O nitrogênio, bichinho, ó, tá lá dentro, ó. Isso aqui é o nitrogênio. Ele tá praticamente... É como se eu tivesse uma planta com vários ramos e o olhinho da planta tivesse lá no meio. Você praticamente nem vê. Então, tem tanta repulsão, isso aqui vai causar tanta repulsão que o elétron não vai chegar nele. E o objetivo é que o elétron chegue, né? Então, pessoal, é por isso que quando eu tenho uma amina terciária, quanto mais ligantes eu tiver aqui, pior é. A amina terciária é a mais fraca de todas por culpa do impedimento histérico. Exatamente. Então, a amina terciária perde força devido exatamente ao quê? O seu nitrogêniozinho, ó, tá todo encoberto. Imagina, eu tenho um nitrogênio lá no meio e aqui, ó, tá cheio de radicais. Esses radicais impedem que o nitrogênio receba o elétron. Quando o elétron chega, é como engarrafar. Você tem uma pista vindo de lá, de cá, do outro lado. Então, trava, uma hora trava. A mesma coisa é o elétron. Então, isso é um impedimento histérico. Ó. Quando eu tenho uma amina terciária, a bichinha não consegue receber o elétron. Tá vendo? Ó? Na primária, tudo bem. Na secundária ou na terciária. O par fica todo escondidinho lá. Ele não funciona para nada. Então, pessoal, as aminas terciárias, como o nitrogênio é muito pequenininho, eles vão ficar lá no meinho, vai ter um impedimento de receber o elétron, de fazer o efeito da química. Então, as aminas terciárias perdem a força básica. Aí, ó, considere os seguintes compostos: ácido etanóico, água, etanol, fenol e metano. Qual é a ordem crescente de acidez? Pessoal, qual é o menor e qual é o maior? Vamos lá, o maior é o ácido, né? Então, o maior de todos é o ácido. O ácido é o número 1. Então, a resposta ou é A, ou é B, ou é C, ou é D. Só não é a letra E. Ótimo. Mas quem é o menor de todos? Metano. Porque é ácido carboxílico, em fenol, água, álcool e alcino verdadeiro. Não tem nem metano na jogada. Então, tem que começar. O maior é o ácido e o menor é o metano. Então, é de 1 para 5. Ou é A ou é B. Quem é o segundo mais forte depois do ácido? É o fenol. Então é 1, 4. Então a resposta da questão, letra A. Ácido, fenol, água, álcool e alcino verdadeiro. Legal? Não é legalzinho? É bem interessante, né? Essa pegada que você tem aí. Então, pessoal, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado, né? Que é o principal. E a gente tá aqui, tá? Beijo, pessoal. Tchau.